Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Peço aos irmãos que só coloquem sobre os meus pés em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Santo Deus. Abrindo as vossas Bíblias no livro de Amós. Aleluia, Jesus. Amém, igreja, livro de Amós, capítulo 8. Aleluia, Jesus. Somente o Senhor é santo, Deus. E eu estava dando risada ali da minha cadeira na igreja, porque eu vi a pastora chegando assim perto e Maurício falou alguma coisa, ele falou, é hoje? E eu falei, mas eu falei, eita, Glória, vai ser Maurício. E eu da minha cadeira rindo dele, viu, igreja? Isso é o quê? Eu rindo dele, achando que a senhora tinha falado para ele trazer a palavra hoje. É por isso que a gente não deve rir, viu, igreja do irmão? Amém, igreja? Livro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Aleluia, Jesus. Somente o Senhor é soberano, Deus. Todos acharam, igreja? Capítulo 8, versículo 11, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Posso assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus de maravilhas. O Espírito Santo do nosso Deus possa estar assim me conduzindo nesta noite. Aleluia, Jesus. Igreja, há 2 semanas o Senhor, Ele vem falando comigo nessa palavra. Eis que vai vir dias em que o Senhor enviará fome sobre a terra. Não será fome de pão, né, da gente ter ali aquela fome e saciar essa fome com comida, e nem sede de água. Nós sabemos que quando nós sentimos sede, nós vamos lá na geladeira, pegamos a água e tomamos, e a sede ela passa, a sede ela vai embora. Porém o Senhor diz que irá enviar fome sobre a terra, mas é uma fome diferente, é uma fome de ouvir a palavra de Deus. E nós vemos, igreja, que hoje só não se farta da palavra de Deus quem não quer. Porque a palavra está aí, a Bíblia está aí, né? Hoje nós estamos vivendo, vamos se dizer, com um banquete da palavra, né, Senhor? Nós estamos vivenciando e vivendo com um banquete, a qual Deus ele tem nos proporcionado através da palavra dele, a qual é a palavra de Deus que nos direciona, é a palavra de Deus que nos conduz. Mas ultimamente, igreja, o Senhor ele tem falado, aleluias, porque que muitos estão se comportando como se não tivesse a minha palavra. Meu Deus. Porque que pessoas estão se comportando como se não existisse a palavra dele para nos conduzir. Aleluia, Jesus. Igreja, quando Deus ele me falava isso, foi no dia de culto, que eu estava ali em pé, o Senhor ele me revelava essa palavra. O Senhor dizia assim: pergunta à minha igreja
deixando de examinar as minhas palavras. Eita, Pai, aleluia, obrigada, Pai. Eu preciso, Senhor. E a cada dia, igreja, Deus ele vem confirmando essa palavra no meu coração. Porque a cada dia o Senhor tem falado, hoje mesmo ele falou novamente. Que ele tem falado e as pessoas não têm dado ouvidos. Meu Deus, Jesus. Imagine, igreja, que nós temos esse banquete que é a palavra do Senhor. Mas muitos estão passando fome. Muitos estão passando fome dessa palavra, estando dentro da igreja. Estando dentro da igreja. Significa que não está se alimentando espiritualmente da palavra do Senhor. Não está querendo ser conduzido pela palavra do Senhor. Porque pense, igreja, em uma condução a qual Deus ele nos conduz é através da sua palavra. Tudo aquilo que nós temos dúvida, tudo aquilo que nós queremos para as nossas vidas, e às vezes não achamos um meio de fazer as coisas, ou ter uma direção, ou ter um norte. E quando você ora a Deus, quando você se prostra em qualquer situação da sua vida, seja ela conjugal, seja ela espiritual, seja ela financeira, mas quando você se prostra, quando você se humilha, o Senhor ele revela na sua palavra. O Senhor ele revela também ao seu profeta. Aleluia. E nós vemos, igreja, que vai vir dias e que muitos não terão mais esta palavra aqui, a qual nós hoje temos a oportunidade de ter. Muitos não terão. Olha só o que diz: e irão vagabundos de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Este é o versículo 12, embaixo do 11, onde nós lemos. Olha, muitos correrão do oriente e do ocidente procurando a palavra de Deus e não a acharão. É forte, igreja. É forte porque hoje nós podemos pegar a palavra, sentar em um sofá, ler, meditar, ou entrar em seu quarto, fechar a sua porta, abrir a sua Bíblia e você meditar na palavra de Deus. Nós podemos acordar pela manhã, abrir a Bíblia, ler um versículo, meditar. Qualquer momento, qualquer hora, você pode ter a palavra de Deus em suas mãos. Muitos até, por facilidade, optam em ter um celular. Vai lá e olha um versículo, lê, medita. Mas e quando não tiver mais, igreja, essa palavra? A Bíblia nos diz que muitos correrão atrás, porque essa oportunidade que nós estamos tendo hoje de ouvir a palavra de Deus, ela não vai continuar para sempre. É, Jesus, aleluia. Haverá um dia a qual creio que nós já estaremos arrebatados. Haverá um dia em que muitos que estão tendo aí fora a chance de ouvir a palavra de Deus não irão mais ter. E nós vemos, igreja, que diante da palavra de Deus, sabe quando a gente tem aquela comida que você não quer comer, e às vezes até mesmo joga fora, não quer comer,
E nós vemos que a palavra de Deus, ela é um alimento espiritual. Ela é um alimento espiritual. E quando nós deixamos de vir para a casa de Deus, quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, significa que nós não estamos querendo comer, nós não estamos querendo nos alimentar deste alimento espiritual. Igreja. Muitas vezes nós nos encontramos dessa forma, deixando a palavra de Deus por algo que às vezes está satisfazendo naquele momento o nosso eu ou o nosso ego. E deixa lá, a palavra de Deus, deixa lá. Quando eu sentir vontade, eu vou pegar a Bíblia e vou ler. Quando eu quiser, ou quando eu estiver precisando, eu vou pegar a Bíblia e vou ler. E não é assim, igreja. Para que nós possamos obter conhecimento de Deus, para que nós possamos estar debaixo, aleluia, Jesus, de todos os mandamentos a qual Deus ele nos ordena, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos abrir a palavra de Deus e ver o que ela diz, meditar no que ela diz para as nossas vidas. Nós vemos que hoje, o exemplo está aqui hoje, a oportunidade que muitos teve hoje de se alimentar espiritualmente. Obrigada, Deus. Em um culto de família. Obrigada, Jesus. E cadê o povo? Eu cheguei aqui na igreja hoje, eu tomei um susto. Tomei um susto porque eu chego 7 horas em ponto e hoje quando eu cheguei não tinha ninguém na igreja, só tinha acho que 2 pessoas. E toda vez quando eu chego a igreja já está, né? Já tem uma quantia boa de pessoas. E hoje não tinha ninguém. Eu falei, meu Deus do céu, cadê o povo? Eu me assustei. Aí agora imagina a igreja, um familiar seu, que quando a igreja for arrebatada, que procurar, cadê os crentes? Deus, aleluia. Cadê? Que cantava, que hoje em dia o barulho incomoda, né? E naqueles dias muitos vão procurar esse barulho que nós fazemos aqui louvando a Deus e não vai achar. Cadê aquele povo que cantava, que pulava, que gritava, que rodava? Vai sentir sede, vai sentir fome. E não vai conseguir ter a oportunidade que nós estamos tendo hoje. Não vai conseguir. Nós temos que Deus ele tem um cuidado para com as nossas vidas. Deus ele nos chamou, ele nos escolheu. Mas para que possamos ficar firmes na palavra, para que possamos ficar firmes na presença de Deus, Deus ele nos deu um instrumento, que é a sua palavra. Ele nos deu este instrumento. Mas eu estou fraca espiritual. Eis aqui a palavra de Deus. É, igreja. Deus ele nos fortalece. Aleluia. Chega o momento de fraqueza, chega. Mas não se pasme. Não se prostre. Porque a palavra de Deus está aí para nos direcionar. O Espírito Santo de Deus está aí para nos dar o discernimento.
Aleluia, Jesus. Igreja, imagina aquelas pessoas a qual vai circular, vai rodar o mundo através de uma palavra de consolo, através de uma palavra de ânimo, e não vai achar, igreja, não vai achar, porque não vai ter. Deus diz que vai dar sede. Deus. Aleluia, Jesus. Mas Ele diz que não vai achar. Ô igreja de Deus, está dando oportunidade à nossa igreja. Deus tem dado oportunidades à nossa igreja de uma forma tremenda. Oportunidade essa que nós não merecemos. São oportunidades que nós não merecemos e ainda assim o Senhor Ele está dando oportunidades para nós. E às vezes nós recusamos essa oportunidade de Deus. Recusamos através das nossas atitudes, através das nossas escolhas, através das nossas decisões. Estamos recusando as oportunidades que o Senhor Ele está nos dando. Quantas e quantas vezes o Senhor Ele está aqui nos esperando. O Senhor Ele está aqui falando com a igreja dele. Ele está aqui trabalhando, curando, salvando. E ainda assim, às vezes nós fechamos o nosso coração, fechamos, tapamos o nosso ouvido, e a palavra entra por um lado e sai pelo outro. Às vezes é essa a resposta que nós estamos dando para Deus. Porque quando Deus Ele fala conosco e nós estamos fingindo que não estamos ouvindo, nós estamos respondendo para Deus o quê? A sua palavra não me interessa. A sua palavra hoje eu não acatei, porque foi fulano ou porque foi ciclano que estava lá pregando. Muitas vezes é assim, igreja. Quando na verdade Deus está falando o tempo todo, igreja. E nós estamos, virando as costas. Nós estamos virando as costas, igreja. E eu falava assim, meu Deus. Quando Deus Ele falava comigo, eu senti uma angústia, de tristeza, sabe? Porque pensa quando o nosso Deus Ele tem falado com essa igreja, quanto o nosso Deus Ele tem corrigido essa igreja, quanto Ele tem falado, Ele tem mostrado, e a gente faz igual aquele macaquinho, né? Não estou vendo, não estou ouvindo, só na boca que não tem a mãozinha, né? Não estou vendo, não estou ouvindo, mas eu estou falando. É dessa forma que às vezes nós nos comportamos. Aí diz assim: mas o que adianta eu estar na igreja se a minha vida está assim, está assada, e acontece isso e acontece aquilo? Pior seria se estivesse lá fora. Pode ter certeza que pior seria. Porque com Deus nós temos uma esperança de salvação. Com Deus nós passamos pela prova, pela dificuldade, mas o Senhor está conosco. Enquanto nós estamos lá fora, igreja, nós viramos peteca na mão do diabo. Ele, fala assim conosco, joga para lá,
joga para cá e nós ficamos que nem um fantoche, indo e voltando. E não tem certeza de nada. Nem esperança de salvação, às vezes quem está lá fora não tem mais. E nós aqui com toda a tribulação, mas ainda assim, quando entramos por aquela porta, que começamos a ouvir louvores, que começamos a adorar a Deus, nós começamos a sentir a presença, e logo mais Deus ele prepara o banquete da palavra dele, e nós somos saciados. Aleluia, Jesus. E aquele que não se sacia, infelizmente, é porque está virando as costas para a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Glórias e glórias seja dada ao nosso Senhor. Nós vimos que pensei um culto que está sendo maravilhoso, é um culto de quarta-feira. É um culto de estudo. E pense também que nem todos dão a mesma importância. E não sabem, aliás, mal sabem o que estão perdendo. Igreja, porque o dia que nós deixamos de vir na casa de Deus, quem perde somos nós. O dia que deixamos de meditar, de ouvir a palavra de Deus, nós perdemos. Nós perdemos. E aí às vezes nós queremos correr contra o tempo. Sabe o que é correr contra o tempo? É quando você se levanta e diz: Senhor, agora eu vou. Vou ser fiel, vou ouvir tua palavra, eu vou fazer tua obra, vou fazer aquilo, eu vou fazer isso. E começa a fazer. E Deus ele vai restaurar a vida espiritual, restaurar as áreas que você precisa. Mas a consequência ela deixa de vir, igreja? Não. Ela não deixa de vir. Porque quando você não está ouvindo a palavra de Deus, nós temos a tendência ainda mais de pecar. E quando nós somos tendenciosos a pecar, as consequências elas vêm em dobro. Porque quem nos adverte, quem nos alerta, é a palavra do nosso Deus. E quando eu meditava nesta palavra, eu falava assim: meu Deus, hoje nós temos a tua palavra, Senhor. E aí Deus dizia assim: mas muitos estão vivendo como se já não houvesse mais a minha palavra. Meu Deus, é forte. Tem piedade, misericórdia. Muitos já estão vivendo como se já não houvesse mais a minha palavra. Em desobediência, lutando contra o seu próprio irmão, quando na verdade estão lutando contra mim. Estão lutando contra mim mesmo. Porque nós sabemos que nosso irmão é a nossa imagem, é a imagem e semelhança de Cristo, assim como eu, assim como você. E quando nós começamos a brigar, a lutar contra o nosso irmão, nós estamos lutando contra o nosso próprio Deus. E ontem a pastora pregava sobre amor, não foi? Pregava sobre amor. E realmente veja como tem se esfriado. E é bíblico que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Mas olha só a palavra nos advertindo. Nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Oh, igreja. Queremos eu, queremos você que não seja nenhum de nós. Por isso que a Bíblia fala que temos que andar em amor.
Temos que nos comportar assim como manda a sua santa palavra. Porque pense, igreja, que quando o esfriamento do amor ele vem, não é somente contra o irmão, mas é contra o seu esposo, é contra a sua esposa, é contra o seu filho, é contra a sua filha, é contra o seu pai, é contra a sua mãe. E ele vai se esfriando, se esfriando. E às vezes estamos lutando contra o nosso próprio Deus. Aleluia, Jesus. E nós vemos, igreja, que a palavra de Deus ela tem resposta para tudo. Mas haverá um dia em que muitos ficarão na dúvida, porque não haverá mais. Não haverá mais essa palavra qual hoje nós temos a oportunidade de ouvir, de tirar as dúvidas do nosso entendimento, tirar as dúvidas do nosso coração. E mesmo assim, às vezes optamos em fazer escolhas que não agradam ao nosso Deus. Escolhas que não estão condizentes com a Bíblia. Escolhas que não estão condizentes com o nosso Deus. E o nosso Deus, igreja, ele fica triste. Se nós, seres humanos, às vezes nós nos entristecemos quando nós vemos, às vezes, pessoas fazendo atitudes erradas. Às vezes dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar, nós vemos atitudes erradas e nós falamos, meu Deus. E ficamos tristes. Imagina o nosso Deus. Imagina o nosso Deus. Triste com situações que acontecem e os servos, em vez de seguir a palavra, de obedecer, acabam tomando decisões de achômetros, decisões de sentimentos, decisões a qual não é o próprio Deus que está conduzindo. E aí nós falamos assim, mas eu sou crente. E crente só de boca, igreja. Até o diabo, ele é crente. Não é verdade? Ele é crente e tem mais conhecimento ainda do que eu, do que você. Porque ele crê. E às vezes nós dizemos, eu sou crente. Mas cadê a obediência a Deus? Cadê? Nós vimos que para ser crentes nós somos provados, nós somos lapidados. Mas nós precisamos, nós necessitamos de andar em retidão. Para que não falamos assim, mas ninguém me ensinou, mas eu não sabia. Então quer dizer que a palavra de Deus não está aí? Porque nós entendemos que quando nós estamos no mundo, realmente há uma certa ignorância por falta de conhecimento da palavra de Deus. Mas quando nós viemos para a presença de Deus, todos os dias nós temos a oportunidade de aprender. Todos os dias nós temos a oportunidade
de ouvir uma pregação ou de abrir a Bíblia e meditar a palavra de Deus. Justamente para que ninguém fale, mas eu não sabia, mas ninguém me falou que estava errado e por isso eu continuei no erro. Igreja, Deus falava de desobediência, de coisas que sabemos que é errado, de coisas que estamos tendo entendimento de que não provém de Deus, e mesmo assim continua no erro, como se realmente a palavra de Deus não servisse mais para as nossas vidas, como se as instruções da palavra de Deus não servissem mais para nós. Eu tenho conhecimento do que está escrito, mas eu não estou fazendo aquilo que está escrito. Eu estou fazendo tudo ao contrário. Eita Deus, obrigada pelo despertamento. E aí, quando nós faz ao contrário, igreja, a bênção ela não vem. A bênção não vem. Mas vem consequências, Paulo, com toda certeza. E às vezes nós falamos assim, meu Deus, quanto tempo eu oro, quanto tempo eu jejum, quanto tempo eu busco e a minha bênção não vem. Como que a bênção vai vir? É Deus. Se a desobediência está vindo antes, está vindo primeiro do que a bênção. Então algo de errado acontece conosco. O erro está em nós. Será que o erro está em Deus ou na palavra dele? Será que eu tenho que fazer as minhas escolhas e decisões e a palavra tem que se encaixar na minha vida? Ou será que sou eu que tenho que me encaixar na palavra de Deus? Aleluia. Nós vimos que hoje, no mundo artístico, no mundo da TV, muitos querem que a Bíblia se encaixe neles. Querem que se molde a Bíblia para que venha encaixar na conduta que eles pensam que está certo. E às vezes nós queremos bater o nosso pezinho assim, ó, e dizer, é isso e pronto, e acabou. E Deus fica onde? Deus fica nos observando, nos olhando, porque Deus não é invasor. Deus não é invasor. Igreja, que possamos nos despertar. Que possamos nos despertar. Porque muitos estão dormindo espiritualmente. Precisamos nos despertar. Porque a partir do momento que nós aceitamos, nós vivemos Cristo. Que viva o Senhor em mim. Então, quando nós vivemos Cristo, nós temos que viver mediante a palavra de Deus. Temos que pensar qual é o testemunho que nós estamos dando mediante a palavra de Deus. Temos que pensar quais são as nossas atitudes. Se as nossas atitudes estão entrelaçadas com a palavra de Deus, ou se as nossas decisões, as nossas condutas estão fora do contexto bíblico. Porque às vezes nós queremos tomar decisões a qual o nosso coração nos impulsiona, a qual o nosso
ti, nos impulsiona. E Deus vai ficando de lado. E a palavra de Deus vai ficando de lado. E aí quando o negócio aperta, aí nós começamos a gritar: meu Deus! Deus fala assim: ó, filho, filha, eu estive o tempo todo com você. Filho, filha, eu te orientei o tempo todo. Ei, filha, eu sei, aquela pessoa aquele dia, você se lembra? Mas eu falei com você. Você se lembra? E mesmo assim, você tomou decisões a qual você não me incluiu. Você tomou decisões a qual você não me chamou para que eu te direcionasse. E quem se comporta desta forma, igreja, é aqueles que não aceitaram a Cristo. É aqueles que estão lá fora, que se comportam de qualquer forma, de qualquer maneira. São eles. Nós não. Nós que conhecemos, que levantamos a mão e aceitamos o nosso Deus, o nosso comportamento tem que ser diferente. Tem que ser comportamentos de servos, verdadeiros servos. Glória a Deus. Porque, como foi dito aqui semana passada, que às vezes estamos servindo de fingimento, estamos sendo servos de fingimento. Então, que possamos ser verdadeiros servos. Aleluia, Jesus. E o verdadeiro servo, igreja, é aquele que busca a Deus na sua palavra, é aquele que busca a Deus em oração e não tomando atitudes dizendo que Deus fez com que tomasse aquela atitude. Ah, mas Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, e quando você vai ver na palavra de Deus, não bate. Não bate, igreja. Então, às vezes, estamos sendo enganados pelos nossos próprios sentimentos. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele não é Deus de confusão. O nosso Deus, Ele é Deus de esclarecimento. Aleluia. Quem fazemos a confusão somos nós. Somos nós que fazemos a confusão na nossa mente, a confusão no nosso coração, e às vezes as forças malignas também fazem o embaraço. Mas quando nós servimos a Deus, Deus Ele mostra a confusão, Deus Ele mostra o embaraço, Deus Ele mostra a contenda. Aleluia. Que possamos nos despertar, irmãos. Porque às vezes nós estamos pensando que estamos andando pela palavra, estamos andando sob a palavra, e estamos somente andando e a palavra ela está ficando. Que possamos vigiar. Eu me lembro que algum profeta falou que, pastora, virá dias difíceis na igreja. Virá dias difíceis. E aí nós, como servos de igreja, quando nós ouvimos isso, nós temos que já estar em vigilância. Porque quando se fala em dias difíceis, significa que aquele que é contra nós vai tentar contra as nossas vidas. Não é um ou dois, vai tentar contra a igreja em geral. É de criança a adulto.
estar o quê? Atentos em vigilância. Deus, aleluia. E como é que nós vamos estar atentos? Como é que nós vamos estar vigilantes? É quando nós vemos uma situação que está acontecendo e você corre para os pés do Senhor e fala: meu Deus, que situação é essa? Meu Deus, me revela na tua palavra o que está acontecendo, Senhor. Fala comigo, porque eu quero ter e ouvir do Senhor o esclarecimento. E às vezes, ao invés de fazermos isso, igreja, nós caímos no sono espiritual. Está o vendaval acontecendo, está a luta vindo, a dificuldade, e aí nós dizemos: mas eu acho que foi por causa disso, eu acho que foi por causa daquilo, mas isso causou isso, e não buscamos a Deus para saber que tipo de prova que nós estamos enfrentando. Isso também é uma falta de vigilância. E às vezes, ao invés de buscar, de vigiar, de saber e querer entender o que é que está acontecendo, nós já partimos para o ataque. Ataque esse da nossa própria língua, ataque esse do nosso próprio querer, de impor as nossas decisões. E às vezes estamos sendo bombardeados pelo inimigo. Bombardeados, igreja. E o nosso Deus está aqui, falando. O nosso Deus está aqui, nos direcionando, nos alertando. E mesmo bombardeados, ainda queremos receber a bênção e a vitória, mas com a palavra de Deus nós fazemos isso. Viramos as costas. E hoje se comemora o dia do pastor. E nós vimos quão grande, igreja, e quanta responsabilidade é, né, pastora? Conduzir um povo, conduzir uma igreja, conduzir uma ovelha. E nós vemos que em tempos difíceis, o trabalho se torna ainda mais pesado, os trabalhos se tornam ainda mais árduos, porque cuida de um, cuida de outro, dá assistência a um, dá assistência a outro, adverte um, adverte outro, corrige, acalma. Mas nem sempre aquele que ouve recebe, nem sempre aquele que ouve obedece. E aí depois ainda quer colocar a culpa na igreja. Eu não fui, eu não vou para o culto, porque a palavra falou assim, assado. E quando nós estamos no erro, a palavra ela fala conosco e nós dizemos que foi direta, sendo que Deus está falando diretamente para nós. Então não foi direta, igreja, foi direta. Mas é uma direta que nós recebemos na obediência e não na desobediência de quando sair para fora do templo, que pegaram o seu caminho para cá e já começaram a murmurar. Igreja, às vezes nós nos comportamos desta forma, como mal ouvintes, como mal receptores da palavra de Deus, e ficamos como mal condutores, porque às vezes se nós não recebemos, se nós não ouvimos e não recebemos, como é que a nossa vida ela vai ser conduzida? Só se for pelo vento. Vendaval, vai para lá, vai para cá.
igreja, pega para você aquilo que lhe cabe. Aleluia. Glória a Deus. Verdade. Pega para você aquilo que você vê que Deus está falando com você. E nós vimos que quando nós recebemos a palavra de Deus, uma transformação acontece dentro de nós. Algo mágico, igreja. Mas não é magia mudando, não. É celestial. É coisa sobrenatural que acontece dentro de nós. Porque a palavra ela tem esse poder. Poder de mudança, poder de transformação. E nós precisamos todos os dias de mudança. Nós precisamos todos os dias de transformação. Porque todos os dias nós erramos. Nós pecamos. Mas há pecados, igreja, que nós sabemos que está ultrapassando. Que está sendo aquele pecado que nós estamos fingindo que não estamos vendo. Estamos fingindo que não estamos pecando. E Deus ele está nos observando. Assim como as pessoas elas nos observam, o nosso Deus ele também nos observa. E aquele que é contra as nossas vidas também nos observa. Está esperando um vacilo. Está esperando nem que seja uma brechinha para ele entrar. Porque ele não tem o poder de simplesmente invadir a sua vida. O inimigo ele só entra quando ele acha uma brecha. Quando ele acha, ele entra com tudo, porque ele não perde a oportunidade. Nós perdemos oportunidades na presença de Deus. Mas o inimigo ele não perde uma, viu, igreja? O inimigo ele não perde a oportunidade, porque ele fica de vigia, nos observando. E quando ele acha uma brechinha, ele entra. E às vezes nós falamos, meu Deus, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Quando na verdade Deus brecha lá atrás, nem vimos, nem tivemos discernimento de que abrimos aquela brecha e o inimigo está entrando de mansinho e fazendo ali o ninho e o reboliço. Mas nosso Deus, ele é o Deus que liberta, que salva e que transforma. Aleluia. Nós sabemos que mesmo diante das nossas falhas, diante dos nossos pecados e diante das brechas, quando nós nos colocamos na posição, o Senhor ele faz a transformação, o Senhor ele muda o quadro das nossas vidas. Amém, igreja? E eu também já gostaria aqui de louvar a Deus, pela vida dos pastores, pastor Fagner, em nome de Jesus, na qual nós vemos a presença de Deus na vida do irmão, na vida do nosso pastor Fagner. Nós vemos realmente o direcionamento de Deus sobre a sua vida, Pai. Nós vemos, pastor, assim, Deus te conduzindo. E não é só naquilo, ou em algumas coisas, nós vemos realmente Deus na sua vida. Aleluia. E pode ter certeza que Deus ele te trouxe para o lugar certo. Aleluia, Deus. Obrigada, Jesus. Para que a obra dele se completasse na sua vida. Eu creio nessa palavra. E muitas foram as vezes em que pareceu que não era o lugar certo, Pai? Mas o tempo todo Deus esteve conosco, o tempo todo Deus esteve com a nossa igreja, com a nossa liderança, pastora Amélia, o tempo todo Deus esteve com você. Glória a Deus. Pastor Valdemir também, nós louvamos a Deus pela vida do pastor Valdemir. Pensa, igreja, no pastor, que a primeira nos dá cobertura nos eventos espirituais, dos jovens, eventos de lazer, a pastora Amélia. Mas em segundo é o pastor Valdemir e o pastor Adailton.
Mas o pastor Valdemir é aquele que vai para, né, trazer aquela alegria para o acampamento, que se diverte, que brinca. Igreja até fezes. Teve um acampamento que a gente fez que até fezes ele pegou dos irmãos. Porque, né, o povo tinha ali feito fezes perto do acampamento. E nós temos ali umas regrinhas que não é bom fazer ali perto, ainda mais quando se tem banheiro. E aí ele voluntariamente falou: eu vou lá, pastor, eu vou lá. Isso é coisa que, às vezes, pelo cargo dele, dizia: eu não vou não. Nós vimos nesse sentido a humildade do pastor Valdemir. Toda vez que ele vai com aquele ânimo, com aquela alegria, né, com aquele prazer. E o quanto Deus também na vida do nosso irmão Valdemir. Glória a Deus. Deus, ele faz maravilhas através do nosso irmão Valdemir. Igreja, eu particularmente, eu nunca tive dúvida do ministério de Valdemir. Nunca. Ainda que, igual a nossa irmã falou hoje, ainda que às vezes a gente olha para ele e fala: mas Valdemir levantou na brincadeira. Mas penso o quanto ele tem se humilhado na presença de Deus. E a cada dia ele vem, né, pastor, se mudando, se transformando. O pastor Adailton, meu Deus do céu, quanta cobertura já nos deu, né, pastor? Quantas coberturas, igreja? Montes, meu Deus do céu. Era ônibus, às vezes, levando esse povo todo para o monte, tarde da noite. E ainda quando tinha que buscar, né, os alunos, levava a igreja, depois voltava para pegar aluno, depois voltava de novo para buscar o povo. E aquela correria para lá e para cá. Mas sempre ali, igreja, com seu coração se dispondo. Fora os eventos que às vezes tem, que ele fala assim: olha, eu vou ajudar com isso, vou ajudar com aquilo. Nós vimos o zelo de Deus com a vida de Adailton. É um zelo lindo. E nós vimos também o quanto Deus ele usa Adailton na obra. Apesar dele ser um pouquinho tímido ainda, né? Nós vemos ainda essa timidez. Mas quando ele abre a boca para orar, nós vemos que Deus ele está presente. E a nossa pastora Amélia, igreja, o que vamos dizer da pastora Amélia? Que a todo tempo tem se mostrado, tanto em serva como em pastora, um exemplo para as nossas vidas, um exemplo grande. E ontem ela pregando sobre o amor, e eu falava: realmente, Deus, a tua filha é um exemplo de amor. Porque mesmo com toda dificuldade, mesmo com a perca, mas ela não deixou de amar a obra de Deus. Porque muitos, quando vem a adversidade, quando vem a dor, larga a obra para lá, né? Deixa aí, ainda fala assim: deixa aí um tempo de Deus que eu vou voltar. E quando na verdade, igreja, quando nós temos o verdadeiro amor pela obra de Deus, nós continuamos com zelo, nós continuamos com dedicação, com carinho, mesmo gemendo, porque foi gemendo, né, pastora? Foi gemendo para poder continuar, mas mesmo assim não abriu mão. E o resultado está aqui, igreja. Somos nós. Porque nós vemos que quando o pastor ele não vai bem, a igreja também não vai bem. E quando se fala em questão de liderança, a igreja não é para qualquer um. É realmente aquele que Deus ele mostra como fazer, como direcionar, e a pastora não tem, como ela se diz, fechar os ouvidos para ouvir Deus falar. Tanto em amor, quanto em correção, quanto em unção, sempre ela tem acatado as vontades de Deus. E nós admiramos, pastora senhora, por isso, em nome de Jesus. E cremos que grandes coisas o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Na vida da senhora, na vida de Adailton, na vida de Valdemir e na vida do nosso pastor Fábio, que Deus já começou a fazer, né, Pai? Seu milagre lá, o seu óculos. Amém, igrejas? Se coloque sobre os teus pés, em nome de Jesus. Vamos
está fazendo a oração em nome do Senhor Jesus, em prol dos nossos pastores. Glórias e glórias seja dada ao nosso Deus. Eu já agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Receba a palavra do Senhor em seu coração. E eu já convido assim o meu esposo, o presbítero Maurício, para estar fazendo esta oração em nome do Senhor Jesus, para estar orando em prol da vida dos pastores nesta noite. Ora, Senhor. Obrigado, Deus. Mais vivo, meu rei. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz, Senhor. Amém? Nós estamos orando e intercedendo pela vida dos nossos pastores, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus soberano e exaltado, seja o teu nome, Pai. Papai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, eis aqui, Pai. Ó Deus, os teus pastores, meu Pai, os teus servos, Pai, que o Senhor, Pai, escolheu, Pai, Pai, para estar à frente desta obra, Pai, em nome do Senhor Jesus, Papai, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor derrama mais graça, Pai, que o Senhor derrama bênçãos, Pai, que o Senhor derrama unção, Pai, que o Senhor derrama sabedoria, Papai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor derrama mais autoridade, Papai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha, Pai, revelando, Papai, Senhor Deus, a tua palavra mais ainda, Papai, em nome do Senhor Jesus, Papai, que o Senhor venha usando cada um, Papai, ó Deus, para nos conduzir, meu Pai, Senhor, Pai, nesta caminhada, Papai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, meu Senhor, estende a tua mão, Pai, sobre a vida de cada um, Papai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha trabalhar, Pai, em cada área da vida, Papai, em nome do Senhor Jesus, Papai, ó Deus, Pai, nós só te agradecemos, Deus, por esses pastores, Pai, em nome do Senhor Jesus, Papai, obrigado, Papai, em nome do Senhor Jesus, Pai, ó Deus, nós sabemos, meu Pai, que há pastores, Papai, Senhor, que não tem dado conta, Papai, aleluia, de zelar, Senhor Deus, nas ovelhas, Pai, que o Senhor coloca, Papai, Senhor, no cuidado, Papai, mas esses aqui, Senhor, Pai, o Senhor tem, meu Pai, contemplado, meu Pai, aleluia, Pai, o esforço, Papai, o Senhor tem contemplado, Pai, cada lágrima, meu Pai, aleluia, Pai, em nome do Senhor Jesus, cada preço, Senhor Deus, aleluia, cada busca, meu Pai, o Senhor tem contemplado, Pai, ó Deus, obrigado, Senhor Deus, que o Senhor venha sustentar, meu Pai, cada um, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nesta obra, Papai, ó Deus, eu sei, Papai, nós sabemos, Pai, que os tempos, Pai, é difícil, meu Pai, ó Senhor, que o Senhor venha dar toda a cobertura, Papai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, Senhor, nós sabemos, meu Pai, que às vezes, Senhor, as ovelhas, meu Pai, aleluia, Senhor, não tem obedecido, meu Pai, tem dado coice, meu Pai, tem gritado, tem pulado cerca, Pai, tem quebrado cerca, Pai, que o Senhor venha sustentar esses pastores, Pai, derramando a unção, Papai, em nome do Senhor Jesus, Pai, conduzindo, Pai, em amor, Pai, em sabedoria, em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, amém.